Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é Joseph e acabo de anunciar que sou o sequestrador de John Textor. Ele está sendo mantido em cativeiro sob meus cuidados e só o liberarei mediante novas contratações para o ataque, para substituir Luiz Henrique Almada e, evidentemente, um novo treinador. Tá legal? Bom, rapaziada, vamos lá. Não, ironicamente, eu estava usando isso que estava um frio do caralho lá na rua, tá -1, -2, assim, aqui em Turim, na Itália. Enfim, rapaziada, peço desculpas até pela ausência, né, nos últimos dias, né, durante esse fim de semana. O último vídeo que a gente fez ali pra valer, né, foi chegando aqui na sexta-feira, depois, né, acabamos ficando off mesmo, né, agradecimentos aí especiais ao Bernardo do Central Botafogo, que foi o responsável, né, por fazer esse pós-jogo aqui pra gente. Eu não assisti nada do jogo, tá? Nada, absolutamente nada, não vi o jogo. Vi os gols depois, apenas isso, nem melhores momentos. Então, acho que seria leviano da minha parte, né, vir aqui e fazer um jogo, né, fazer um vídeo, perdão, enfim, fazer qualquer tipo de análise sobre a estreia do Botafogo na temporada, que não é muito bem uma estreia. Né? Eu acho que eu quero começar falando sobre isso. A gente tem Léo Link aí para falar, né, tem situação de Cúcio Hernandes, tem um monte de coisa. Mas o que eu quero começar falando, né, enfim, no fim do vídeo eu falo aqui um pouquinho mais sobre a viagem, né. Eu sei que tem uns caras que são meio babacas, né, que ficam falando, eu não quero saber o que você faz, eu quero saber do Botafogo, mas aqui é o meu canal, né, enfim, eu falo do que eu quero. Eu quero começar falando sobre a situação do jogo, né, que é aquilo, cara, a gente tá vendo o que tá se tornando o Campeonato Carioca, né, assim, o Campeonato Carioca não existe mais. Aquele Campeonato Carioca que a gente parava para assistir, que a gente ia na semifinal de Taça Rio, que a gente ia numa final de Taça Guanabara, que a gente ia ver a decisão, né, entre o campeão da Guanabara e da Taça Rio, com os clássicos, né, tanto no Maracanã, quanto os jogos que a gente tinha, Cabo Friense em Cabo Frio, Friburguense em Friburgo, Americano em Campos, isso não existe mais, né? Hoje tem jogos no Newton Santos, no Maracanã, ou a gente vai ter jogos vendidos para Brasília, vendidos para Cariacica, nada contra esses lugares, mas, cara, o Campeonato Carioca acabou, gente, né? A gente tá vendo o Flamengo fazendo pré-temporada nos Estados Unidos, o Botafogo ainda de férias, o Fluminense se planejando, né, obviamente, para os campeonatos mais importantes que vai disputar, o Vasco a mesma coisa, e todo mundo colocando sub-20, todo mundo colocando sub-23, todo mundo colocando suplente, no máximo alguns jogadores que por algum motivo precisam de um pouco mais de ritmo. E ninguém quer jogar isso, cara. Ninguém quer, né? Assim, eu acho que coragem é o que falta para alguém encabeçar uma lista e falar, gente, acabou. Acabou, sabe? Se não dá para acabar, né, que é realmente muito complicado, tem cota comercial, cota de TV, reduz, sabe? Acho que não precisa jogar o Campeonato Carioca janeiro, fevereiro, março, abril. Joga até o Carnaval. Passou o Carnaval, bateu o campeão, valeu, bacana, bonito. Vamos jogar brasileiro, sabe? É o que eu penso. Enfim. E aí, cara, pelo que eu vi, assim, um pouco do jogo da equipe, cara, não tem muito o que falar, sabe? Eu acho que do gol, achei falha do Raul nos dois gols, tá? Principalmente no primeiro. Claro que é o primeiro jogo dele com a camisa do Botafogo, mas, porra, assim, né, realmente não deixou uma boa impressão. Esperava mais, né, de alguns lances que eu vi, né, do Carlos Alberto, né, que eu não vi o compacto do jogo, eu vi raros melhores momentos, mas sentia um Botafogo tentando conectar, né, o seu meio e o ataque errando muito, sabe? Volto a repetir, me chamam de chato e tal, mas falta vontade ao Matheus Nascimento, de verdade. E é muito lamentável isso, né, faltar vontade a um atleta de 20 anos, enfim. E é isso, cara, assim, quanto ao Campeonato Carioca, eu tô assim, cagando toneladas, né? Não ligo, né, pro Campeonato Carioca pra nada, assim. O Botafogo pode perder de 5-0, 6-0 jogos que eu não me importo. O ano passado eu falei isso, fui muito criticado aqui, tem que se importar, não sei o que. Tá aí, o Botafogo jogou a Taça Rio e foi campeão brasileiro da Libertadores, né? Agora, que é, obviamente, preocupante estarmos há 2 semanas da Supercopa e não sabermos quem joga no lugar do Almada, não sabemos quem joga no lugar do Luiz Henrique, termos tido diversos jogadores, né, dezenas de atletas que foram embora e não houve reposição até agora.
e não ter treinador, né? O Botafogo não tem nem o treinador interino, né? Que antes era o Fábio Matias, né? Que hoje está no Juventude. O Arthur Jorge foi embora para o Al Rayyan. E hoje, né, quem comandaria em tese o Botafogo na final da Supercopa contra o Flamengo em Belém, no Pará, inclusive já comprei a minha passagem para ir, seria o Carlos Leirias, né, que é justamente o técnico sub-20, o técnico do time aspirante. Enfim, é lógico que o Textor fala, né, que ele não tem pressa, que para ele, né, o que importa não é agora, o que importa é ganhar os campeonatos lá na frente. Ao mesmo tempo, eu acho que vale uma compreensão do John Textor de que ganhar uma partida, uma Supercopa, que é uma taça que o Botafogo não tem, assertiva, justamente contra um rival, é muito importante, sabe? Longe do Botafogo estar com um time fraco, né? Hoje o time do Botafogo para enfrentar o Flamengo é John, Vitinho ou Matheus Ponte, né? O Vitinho que tá com aquela lesão no joelho, talvez seja John, Ponte, Bastos e Barbosa, Alex Telles, Gregory, Marlon, e lá na frente, né, a gente tem nesse momento o Igor Jesus, o Savarino, o Júnior Santos, e aí vem a incógnita, né, de quem jogaria no lugar do Almada, né, já que o Eduardo foi embora, o Romero foi embora, né, então aí teria, digamos assim, incógnita, né, tá longe de ser um time ruim, mantida a base, né, do time que foi campeão de tudo no segundo semestre, que disputou. Então, assim, é lógico que a gente tem essa preocupação. Claro, tem a situação do treinador. Tem a Recopa, principalmente a Supercopa, por ser contra um rival, seria um recado muito importante, sabe, para todos. Mas, enfim, vamos ver o que o John Textor faz, tá legal? As atualizações do mercado, né, enfim, né, só para não deixar passar batido, obviamente que vocês já devem ter visto em diversos outros canais, né, que já cobrem Botafogo, né, durante esse fim de semana que eu fiquei off, o Cúcio Hernandes, né, que é de fato esse plano, né, essa alternativa para a saída do Tiquinho, Tiquinho que de fato chegou ao Santos, né, o CT Repelé, para fazer os exames e tudo mais. Tem a situação do Luiz Henrique do Almada, né, de que de fato, né, o Lyon ele negou essa inscrição, né? O Lyon ele negou o campeonato francês, a Ligue 1 negou, não, Lyon, você não pode inscrever nenhum jogador. Mas já que estamos falando de um atleta que ele já tinha um acordo costurado, né, um contrato, né, talvez não dê problema para o Almada, que já se despediu do Botafogo, né, nas suas redes sociais. O Luiz Henrique eu não sei como é que ficaria, mas o que se fala é que o Luiz Henrique ele pode ser negociado, ser vendido para outro clube de fora da Eagle Holding. E temos, obviamente, né, a situação também do Léo Link, né, acabou de ser confirmado, né, o Léo Link, portanto, encaminhando, né, a sua vinda para o Botafogo, depois do Atlético Paranaense ter recusado 2 ofertas iniciais. O Botafogo foi atrás de um goleiro do Coritiba, que é o Pedro, foi atrás de um goleiro da base do Cruzeiro, também, né, houve a negativa, e o Léo Link, portanto, pode ser esse goleiro reserva do Botafogo. A gente teria John, Léo Link, Raul e João Fernando, né, que são seriam os 4 goleiros, com as saídas de Lucas Barreto e do Gatito. E aproveito para falar também, rapaziada, sobre a situação do Jair, né? Acho que foi o André Hernan, né, trouxe uma informação de que o Jair teria um contrato, né, já teria em contrato, que ele jogaria 1 ano pelo Botafogo, jogaria nessa temporada e depois iria para o Lyon. Assim, a gente sabe como é que funciona isso no Botafogo. Você tem um lado para analisar. Primeiro de tudo, você se desfaz de um atleta de alto nível, por mais que esteja mal, né, mas é um atleta importante, que é o Tiquinho, para vir o Jair. Já gasta uma grana enorme. Uma grana essa que poderia ser investida, por exemplo, para contratar o Marlon Gomes, que está havendo recusa, o Bitelo, né, que está havendo recusa por ele. Você já gasta essa grana. O Tiquinho vai embora, que é um jogador identificado, né, e também importante, que eu acho que pode contribuir. Acho que, inclusive, se estiver bem fisicamente, vai voar no Santos. Beleza, aí você faz essa escolha. E aí, o cara só vai ficar aqui 1 ano e depois vai embora de graça? Enfim, né? Meio complicado, sabe? Um pouco complicado. Mas, ao mesmo tempo, né, se você for parar para pensar, né, que foi alguém, né, publicou nas redes sociais também, é que cara, assim, o Jair provavelmente não ia jogar por outro clube aqui no futebol brasileiro.
sabe? Do Santos ele iria para a Europa. É muito claro, né? Que assim, é um jogador que já vem sendo monitorado por clubes de futebol europeu já há muito tempo. Né? Aquele jogador que com 17, 18 anos ia deixar o futebol brasileiro naturalmente. E aí, o que se faz? O jogador vai reforçar o Botafogo por uma temporada, coisa que não aconteceria se não fosse esse conglomerado, né? Da mesma maneira que se teve com o Almada, com o Luiz Henrique, é aquilo. Os caras vieram, ganharam as taças, jogaram muito e agora se despedem. Valeu ou não valeu a pena? É o desgaste, né? De, pô, o cara tem que ir embora agora, pá, mas será que não valeu a pena? Né? Foi ruim? Eu acho que não. Né? Enfim, essa é a minha opinião. Mas é aquilo, cara. Juro por Deus, se não houvesse o envolvimento do Tiquinho e o Santos liberasse, né, o Jair por 17 milhões de euros e tudo mais, e aí depois ele fosse pro Lyon, eu juro que eu não ficaria puto. Mas o que me irritou realmente nessa negociação foi a situação do Tiquinho, tá legal? Mas vamos lá, rapaziada. Continuando, assim, só pra completar, cara, pô, viagem super bacana. Se você não viu, eu vim aqui pra cobrir a Kings League. A Kings League é um campeonato de futsal, só que com regras diferentes, né? É um campeonato criado, né, pelo Piquet. Piquet é o presidente da Kings League. E aí, assim, são seleções, no caso desse torneio, né? Foi a Copa do Mundo, existem clubes. E aí o presidente fica fazendo live, né? E o presidente ele pode bater o pênalti, né? Tem aquela situação que o pênalti é tão importante que o presidente bate. Tem isso, né? Parabéns aí ao Cris Guedes, ao Gaules, ao Alan, né? Que são os presidentes aí do Brasil, né? E a gente teve o Kelvin, né? Que foi o melhor jogador dessa competição aí, cara. Muito louco, né? Um jogo, né, que ele tem regras próprias, né? Começa 1 contra 1, no minuto seguinte 2 contra 2, depois 3 contra 3, e assim vai até virar o futsal. Aí tem algumas situações de carta, né, jogo dado para ver quantos contra quantos ficam até o fim do primeiro tempo. Nos acréscimos, né, dos 38 minutos até os 40 mais acréscimos, o gol vale 2, o que possibilita viradas e empates heróicos. Então, assim, cara, é muito maneiro. É meio diferentão, tem uma pegada meio americana, assim, meio uma parada bem entretenimento, sabe? Né, os mexicanos gostam muito porque tem uma pegada meio luta livre, né? Um marketing meio WWE, tá ligado? Mas, tipo assim, é um jogo maneiro porque a todo momento tem uma novidade. Pô, e vocês sabem, né, que eu não cubro apenas o Botafogo, eu cubro, né, nos meus outros canais, né, eu cubro tudo, né, esportes, né, fui para as Olimpíadas e tudo mais, e aí eu fui convidado pela Kings League para vir aqui para Turim, pela primeira vez na Itália, nunca tinha vindo, cara, pô, assim, me apaixonei pela Itália, de verdade, que lugar fantástico, né, se eu detestei Paris, eu amei a Itália, amei Turim, mesmo passando pouco tempo, adorei Milão, enfim, mas muito bacana, né, ter tido a oportunidade de vir para cá, mesmo que por um fim de semana, e agora, meu amigo, próxima viagem é diferente, é pro calor, é para Belém, para tentar buscar essa Supercopa. Tá certo, rapaziada? Eu quero saber de vocês, né, qual é a expectativa de vocês para a Supercopa, rapaziada. Nesse momento, tá confiante? Né? Eu acho que o Flamengo tá melhor, o Botafogo continua melhor mesmo com esses desfalques, a situação do treinador. Comenta aí. Um abraço e fui.